Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos falar do balanço global de massa. Bom, então na análise do movimento dos fluidos, nós podemos seguir dois caminhos. Nós podemos fazer um balanço utilizando a abordagem diferencial, na qual todos os detalhes do escoamento são descritos em cada ponto. Então, se nós temos o plano cartesiano em uso, nós teremos a descrição do movimento do fluido no sentido x, y, z do escoamento. Ou nós podemos ter um método que é o método de volume de controle, no qual nós vamos trabalhar com uma região finita, fazendo um balanço dos escoamentos do que entra e do que sai e determinando então os seus efeitos de maneira global. Para isso, nós precisamos fazer algumas definições. Por exemplo, o que é sistema? Sistema é uma quantidade fixa de massa identificável, composto sempre pelas mesmas partículas do fluido, que pode se mover, escoar e interagir com o meio. Nós precisamos definir também o que é o volume de controle, que é um espaço, ou uma entidade geométrica, através do qual o fluido pode escoar. Aqui nesse exemplo nós temos então um tubo de seção maior na entrada e menor seção na saída, e dentro dele nós definimos então um volume de controle. Veja que o fluido entra então com uma velocidade 1, uma densidade 1 e sai com uma velocidade 2 e uma densidade 2. Não necessariamente as densidades têm que ser diferentes, mas necessariamente as velocidades têm que ser diferentes, porque a área de entrada e a área de saída são diferentes. Definição então do balanço global de massa. Nós temos uma superfície imaginária, um volume de controle de infinitesimal, de tamanho infinitesimal, dV, e uma área infinitesimal, que são a superfície elementar e o volume elementar. No balanço global de massa, então, nós vamos trabalhar com o valor médio, e a visualização do processo vai ser feita pelo lado externo do nosso envoltório. Assim, tudo o que acontece no interior do envoltório não interessa nessa nossa análise. Já quando a gente está falando do balanço diferencial, nós vamos acompanhar tudo o que acontece dentro do envoltório, que é o perfil da velocidade. Então, são usados pequenos balanços para volumes pequenos ou diferenciais. Nesse curso, nós vamos adotar o balanço global de massa, que é aquele que utiliza, então, o volume de controle. Então, para começar, nós precisamos entender como que acontece o princípio da conservação da massa. Então, para qualquer volume de controle, o que entra menos o que sai é igual ao acúmulo. Ou eu posso escrever dessa forma: o que sai menos o que entra mais o acúmulo igual a zero. Se nós considerarmos a superfície imaginária S, na qual o fluido passa sem resistência, a velocidade V vai variar com a posição, e nós devemos integrar, então, sobre a superfície elementar de dA. Além disso, V geralmente pode atravessar com um ângulo qualquer em relação à normal. Então, essa superfície dA, nós temos aqui o fluido atravessando numa velocidade. Nós vamos ter que fazer, então, a decomposição desse vetor em relação à normal. Seja o vetor unitário, a forma A de dA, Então, nós temos aqui qualquer ângulo. Nós veremos mais para frente que quando nós fizermos algumas hipóteses simplificadoras, esse ângulo ele vai adquirir, então, valores conhecidos. E a decomposição desse vetor vai cair, então, em senos e cossenos que nós conhecemos. Uma outra coisa que tem que ser dita é que o produto de V em relação à área tem dimensão de volume por tempo, ou, que nós já conhecemos, a vazão volumétrica. Então, QV é velocidade vezes área, que é, então, comprimento ao cubo, sobre o tempo. O produto, então, se nós pegarmos a vazão volumétrica e multiplicarmos pela densidade, nós teremos a dimensão do fluxo em massa, que é conhecida como QM. A unidade de QM, então, é massa sobre tempo. Por esse motivo, nós podemos, então, dizer que o QM nada mais é que a vazão volumétrica multiplicada pela densidade do fluido.
Então, vamos lá. Quando o fluido atravessa a superfície elementar de dA com um ângulo alfa em relação ao normal, dizemos que o fluido que atravessa dA é devido somente ao componente normal da velocidade, ou seja, v cosseno de alfa, que nós já explicamos isso para vocês anteriormente. O que me interessa, mesmo num plano cartesiano, né, x, y, z, é a componente da velocidade que faz com que o fluido se movimente. Dessa forma, o vetor, então, ele vai ser decomposto de acordo e vai me interessar só o vetor que está dando movimento a esse fluido. No caso, o fluido que me dá, o componente vetorial que me dá movimento é aquele, então, que está com um ângulo alfa em relação ao normal. Por isso é que nós teremos a decomposição da velocidade e nós veremos, então, ela como v cosseno de alfa. Dessa forma, as equações anteriores de QV podem ser escritas agora, não como v total, mas o v que me dá o componente de velocidade que passa através da superfície dA. Então, v cosseno de alfa vezes dA. A mesma coisa vai acontecer para o QM, já que o QM é o QV multiplicado pelo ρ. Então, nós podemos transformar a integral, aquele balanço que nós fizemos com letras, o que sai menos o que entra, da forma matemática. Escrevendo, então, assim, que a integral dupla da área é igual a ρv cosseno de alfa vezes dA, que é, na verdade, toda a vazão mássica total que passa através da superfície nossa elementar de área dA. A mesma coisa nós podemos fazer com o segundo termo da equação, que é em relação ao acúmulo. Nós podemos escrever, então, que o volume elementar, ρdV, é integrado para todo o volume de controle e tem-se, então, a massa total igual a m. Então, como ele é de ordem, são 3 dimensões, aparecem 3 integrais, tá? Substituindo, então, as expressões no princípio da conservação da massa, nós chegamos ao balanço global da massa. Então, o que sai menos o que entra mais o acúmulo igual a zero pode ser escrito da forma matemática como integral dupla na área ρv cosseno de alfa dA mais a integral, então, tripla para o volume ρ dV, que é o volume igual a zero. E agora sim, essa é a equação global, mas nós vamos ver agora as simplificações. Em muitas ocasiões, né, o escoamento atravessa a fronteira da superfície apenas em certas entradas e saídas simplificadas, que são aproximadamente unidimensionais. Unidimensional, na verdade, nunca é, porque o fluido dentro do tubo ele pode estar andando em outras camadas, mas nós podemos fazer então que ele está fluindo em escoamento laminar e que nós podemos fazer então simplificação dizendo que o fluido está escoando unidimensionalmente. Dessa forma, essa simplificação nos permite, então, encontrar os ângulos alfa da maneira mais simplificada. Veja, na entrada, o ângulo entre o V e o M, que é a velocidade e a normal, ele é igual a 180 graus. E na saída, o novo ângulo alfa entre a normal e a velocidade agora é de 0 graus. Bom, então, nessa situação, todo fluxo para dentro é normal a uma área e todo fluxo para fora é normal a área 2. O escoamento é paralelo às outras superfícies de controle, o que significa dizer que nós estamos no escoamento laminar. Considera-se ainda que a massa específica ρ ela é uniforme nas seções transversais na entrada ou na saída. Isso é importante porque senão a gente não vai poder dizer que a velocidade ela é a mesma. Assim, a integração da superfície S vai se reduzir à integração da área de entrada e da área de saída. Designando, então, o total contida no volume M, nós temos que aquela primeira integral, ela se divide, então, agora na integral de entrada e na integral de saída. E o acúmulo, eu posso reescrever em torno de M, só para simplificar. Então, a minha nova equação fica tudo que entra, tudo que sai, mais o acúmulo igual a zero. Substituindo esses ângulos, então, que nós encontramos, a entrada igual a 180, nós sabemos que o ρ cosseno de 180, ele é igual a menos 1. Ρ não, perdão, o alfa, né? E na superfície A2, o ângulo, então, alfa com a velocidade é zero, então, o cosseno de zero é igual a 1. Dessa forma, na hora que nós substituímos nessas equações o cosseno de zero e o cosseno de 180 e o cosseno de zero, nós vamos ter, então,
essa forma. Vai ficar menos 1 e a primeira integral, então, ganha o sinal negativo. E a segunda integral na saída fica 1, não ganha o sinal negativo. E, então, a equação se reduz a essa aqui. Agora, vai haver uma transformada matemática multiplicando os primeiros termos, tanto A2 por A2 e dividindo por A2, quanto por A1 e A1. Por que isso ele faz dessa forma? Toda vez que há uma transformada matemática, veja, se eu multiplicar e dividir por um mesmo número, eu não altero o meu número. Mas eu faço isso para tentar igualar essa equação a uma outra que já nos é conhecida. E é exatamente por isso que ele faz essa multiplicação e divisão, olha, nos termos A2, A2, A1, A1, que na verdade, quando eu multiplico e divido pelo mesmo número, eu não altero em nada. Mas ele vai fazer isso por quê? Porque nós já vimos a velocidade média, ela é 1 sobre a área integral da área VdA, que vai se equiparar exatamente ao que nós temos aqui. Por isso, a transformada matemática. Dessa forma, eu consigo reescrever a equação como ρ, área, velocidade média em 2, menos ρ1, área 1, velocidade média em 1, igual ao acúmulo, o termo do acúmulo igual a zero. Bom, mas o produto ρ e a V média pode corresponder à vazão mássica, né? Então, nós podemos ainda reescrever essa equação como Qm2 menos Qm1 dm dt igual a zero. Nós chegamos, então, na simplificação, quando o escoamento é unidimensional e quando não há variação da densidade do fluido na seção transversal que ele atravessa. Essa é a equação do balanço global de massa com simplificações. Nós podemos ainda fazer mais simplificações. Considerando, então, para um regime estacionário, nós temos que o termo do acúmulo é igual a zero. Então, a equação se reduz aos termos apenas de vazão mássica, ou seja, a vazão mássica de tudo que sai é igual à vazão mássica de tudo que entra, que é a nossa conhecida equação da continuidade para qualquer fluido em regime permanente, desde que as hipóteses anteriores estejam sendo adotadas, que era escoamento unidimensional e densidade constante na área que está sendo atravessada pelo fluido. Para fluidos incompressíveis, então, quando o ρ ainda é constante, nós temos que o ρ sai da equação e simplesmente a equação mássica se torna agora a equação volumétrica. Nós temos, então, agora, em vez de Qm1 igual a Qm2, nós teremos QV1 igual a QV2. Nas tubulações, a área do tubo é πd quadrado sobre 4. Então, o termo de área pode ser, então, substituído e a equação se torna V igual a πd1 ao quadrado sobre 4 igual a V2 média πd2 quadrado sobre 4. Como posso fazer a simplificação dos π's e do 4 e a equação ainda se reduz a velocidade média 1, diâmetro do tubo 1, elevado ao quadrado, velocidade média na saída igual ao diâmetro da área de saída ao quadrado. E agora, nós faremos uma aula de exercícios. Obrigada por vocês terem assistido.